Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o amor de Deus se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. Toda vida salva é um milagre realizado por Deus. É pelo poder de Deus que homens e mulheres são libertos da escravidão ao pecado. É pelo poder de Deus que vidas que estão mortas em seus delitos e transgressões são vivificadas. É pelo poder de Deus que homens e mulheres que creem em Jesus são transformados em uma nova criação, em uma nova criatura para viverem para a glória de Deus. Observe como isso é expresso em Romanos capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Observe, o Evangelho não é doutrina nem religião. O Evangelho é poder. No Evangelho, Deus manifesta o seu poder, trazendo salvação para todo aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho. Por quê? Porque ele tem observado a maneira como o Evangelho tem transformado a vida de tantos homens e mulheres que ao crerem em Cristo experimentam a manifestação do poder redentor de Deus em suas vidas. Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque ele mesmo foi alcançado por esse poder do Evangelho e foi transformado pelo poder de Deus que se manifesta na boa mensagem da salvação em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Saulo de Tarso, nós vemos um jovem zeloso das tradições de seus pais, que amava a sua nação e a sua religião. Paulo pensava que mediante os dogmas, mediante as cerimônias do judaísmo, ele alcançaria a salvação para a sua vida. Ele lutava para estabelecer a sua justiça diante de Deus com as suas próprias forças, com a sua própria capacidade pessoal. Para ele, a religião era tão importante que ela superava o valor da vida das pessoas. Por essa razão, ele é apresentado no livro de Atos como uma pessoa que persegue a igreja, que aprisiona os cristãos, que os maltrata e que os coloca diante dos tribunais para serem punidos pelos homens. Quando nós observamos Saulo se apresentando ou sendo apresentado no livro de Lucas, nós o vemos naquele dia do martírio de Estevão. Diz a Bíblia que as testemunhas, aqueles homens que com falsidade acabaram condenando a Estevão, dando um falso testemunho sobre a vida do servo de Deus, esses homens colocaram as suas vestes aos pés de Saulo, enquanto Estevão era martirizado. A Bíblia quer que nós entendamos que Saulo apoiava e consentia com aquele ato bárbaro de linchamento do servo de Deus. Quando nós continuamos a leitura do livro de Atos, nós vamos ler no capítulo 8, verso 3, o seguinte: Saulo, porém, assolava a igreja, e entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Veja, Paulo, não estando satisfeito com a morte de Estevão, ele agora se levanta contra a igreja. Ele persegue a igreja. Ele busca destruir a igreja. Por que ele fazia isso? Porque no coração dele, ele odiava a Cristo e tudo aquilo que o Senhor representava. Por essa razão, porque ele odiava a Cristo, ele odiava os cristãos. Por isso ele entrava pelas casas, ele arrastava os cristãos, ele os levava aos tribunais. E ele vai dizer, inclusive, em um dos momentos em que ele dá o seu testemunho pessoal, ele vai dizer, inclusive, que ele os levava à morte. Provavelmente Estevão não foi a única pessoa que ele contemplou sendo morta em virtude da sua fé.
provavelmente ele levou outras pessoas a passarem pela mesma experiência. Não satisfeito, ele pediu carta aos sacerdotes para que ele continuasse essa sua obra de perseguição que ele realizava em Jerusalém, também na cidade de Damasco. E diz a Bíblia que quando ele ia para a cidade de Damasco, no meio do caminho, o Senhor Jesus se revelou a ele. O Senhor Jesus se manifestou a Paulo. E o Senhor Jesus, naquele momento, em uma demonstração do seu grande poder, salvou a vida de Saulo de Tarso. Talvez por essa razão ele tenha passado a se chamar Paulo, para testemunhar da transformação ocorrida em sua vida. Meu amado, naquele momento, o Senhor Jesus revelou-se a ele e Paulo então perguntou: Senhor, quem és? E o Senhor lhe disse: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Quando eu leio essa expressão, eu fico pensando que o sacrifício de Estevão não foi em vão. Não. Quando Paulo contemplou a morte de Estevão, e Estevão morreu de uma maneira muito digna, como um servo de Deus que vivia uma vida irrepreensível diante do Senhor, isso feriu o coração de Paulo. Paulo começou a perceber que havia na vida de Estevão algo que ele não possuía. Estevão era um homem que possuía uma razão para viver e uma razão para morrer. Estevão era um homem que sabia a quem ele servia e sabia que a sua vida fora salva pela graça desse Deus amoroso, bondoso para com todos aqueles que nele creem. Por essa razão, Paulo se arrependeu de seu pecado. Por essa razão, naquele momento, Paulo experimentou a purificação da sua vida. Por essa razão, naquele momento, na estrada de Damasco, o coração de Paulo foi restaurado por Deus. Naquele momento, o orgulho e a soberba que dominava o seu coração, enquanto ele tentava conquistar para si mesmo, com suas forças, a salvação, foi removido. Ele vai dizer em Filipenses que aquilo que para ele era importante, agora se tornou em algo como esterco. Ele renunciou a todas essas coisas, porque ele agora abraçava a Cristo pela fé para receber em sua vida a justiça de Deus que nos é dada por intermédio de Cristo. Algo extraordinário aconteceu naquele caminho de Damasco. Paulo foi transformado pelo poder de Deus. Observe que aquele que perseguia a igreja tentando destruí-la, agora vai ser um grande trabalhador no reino de Deus, edificando a igreja. Aquele homem que vivia dominado pelo orgulho, ele agora será um homem humilde. Aquele homem que vivia dominado pelo ódio, que manifestava esse ódio perseguindo e maltratando a tantas pessoas, agora viverá pela força do amor. E ele, inclusive, comporá um dos mais belos poemas da Bíblia, 1 Coríntios 13, que fala da excelência do amor. Paulo, que vivia uma vida cheia de si mesmo, ele agora será cheio do Espírito Santo de Deus. E no poder do Espírito Santo de Deus, ele vai amar e trabalhar para o seu Deus. O que posso dizer? A vida dele foi transformada. E transformada por um poder que vai muito além da nossa compreensão, o poder de Deus. De tal maneira que ele dirá um dia que ele, que era inimigo e perseguidor da igreja, ele agora é um servo de Deus e que vive para a glória do nome de Deus. Meu amado, eu e você fomos alcançados por esse mesmo poder do Evangelho. Deus agiu poderosamente na minha vida e na sua vida, como ele agiu na vida de Paulo, para salvar a vida daquele seu servo. Eu e você só podemos ser salvos pelo poder manifesto por Deus, quando cremos em Cristo e recebemos o Evangelho de Deus em nossas vidas. Que essa certeza de que é pelo poder de Deus que somos salvos
produz em nós duas atitudes. Primeiro, gratidão para com Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Segundo, uma disposição para vivermos agora para a glória e louvor do nome do Senhor. Que Deus te abençoe.